Flávio Bolsonaro declarou que a sua candidatura é irreversível, mas isso depois de dizer que há uma possibilidade de eu não ir até o fim na sua pré-candidatura. Parece festa junina, né? Olha a candidatura, é mentira. E ele ainda completou: eu tenho um preço para isso. Ou seja, estaria disposto a negociar a sua saída da disputa. Os Bolsonaros não precisam de ninguém para fazer besteira por eles, né? Eles fazem sozinhos. Será que é isso que está acontecendo? Tá todo mundo especulando. Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantando Meteoro. Bora lá. Daiane, então ontem era... olha a linha do tempo. Flávio Bolsonaro é candidato. Não, mas se vocês não quiserem que eu seja candidato, eu tenho um preço. Nossa, é a pior forma de anunciar uma candidatura possível, assim, sabe? E aí depois acho que tomou uma bronca e aí volta... Não, é irreversível, mas eu aposto que baixinho ele ainda tá dizendo, mas tem um preço. Vamos mas lá, eu não Dai. quero. Não quero, mas foi exatamente essa linha que o Flávio seguiu, Ana. Sim, ele certamente levou uma dura, não só pela rejeição do Centrão, pelo que aconteceu, né, a queda da Bolsa de Valores, e certamente o pai dele, porque ele foi visitar o pai pela primeira vez depois de ter anunciado essa candidatura aí, pré-candidatura, ele levou um puxão de orelha, porque até o pai dele sabia que não era minimamente aceitável aquele tipo de declaração, e foi o que ele fez. Ele evidenciou a estratégia. Qual é a estratégia? É manter o nome dele até que o Tarcísio resolva dizer que vai apoiar incondicionalmente um pedido de anistia para o Bolsonaro. É basicamente isso. Eu não vou utilizar o termo chantagem, Ana, porque seria uma questão jurídica complicada, mas é, no mínimo, uma estratégia de ludibriar, de tentar puxar ali uma ideia dos seus opositores que não é real. Porque, de fato, o Flávio não tem interesse, ele também não tem tanta força assim política, não tem carisma, vai gastar muito dinheiro e ele não deve ser a pessoa que vai conseguir derrotar o Lula, diferente do Tarcísio, que já tem uma base maior, já tem uma aceitação maior, e, infelizmente, até da própria Michele Bolsonaro, porque também já tem uma aceitação em determinados grupos, como dos religiosos, das mulheres, que é um grupo que não tende a estar muito com o Flávio Bolsonaro, nem com o próprio Bolsonaro, tampouco com o seu filho, e a Michele consegue abarcar esse grupo. Então, assim, a dobradinha Tarcísio e Michele seria o melhor dos cenários para essa galera, só que nem o Tarcísio nem a Michele garantiriam um pedido de anistia para o Bolsonaro, e todo mundo sabe disso, isso é muito óbvio politicamente. E nesse caso, o Bolsonaro precisa de alguém de total confiança, o Flávio. E aí ele dá para trás, logo na sua primeira entrevista ali, ele já dá uma escorregada. A gente vai ver, inclusive, a entrevista mais recente, que ele diz que é inegociável, né? Ele fala ali que a sua candidatura é irreversível, que não tem preço. Vamos assistir essa e logo em seguida a gente assiste a outra para vocês verem que foi ele que se colocou naquele cenário. Vamos lá, Ana. Queimou a largada total, vamos lá. Deixa eu só desligar nossa trilha aqui e bora. A candidatura é irreversível, né? E quando eu falo preço, obviamente, é para que as pessoas refletissem sobre o momento que o Brasil está passando. E quando eu venho e falo que minha candidatura não está à venda, tem a condição para isso, é o presidente Bolsonaro livre e ele nas urnas em vez do meu nome. Então está muito claro, né? Nunca hesitei em manter a minha candidatura. A única possibilidade de o Flávio Bolsonaro não ser candidato a presidente da República é o candidato ser o Jair Messias Bolsonaro. Então, acho que está bem simples de entender para todo mundo que, obviamente, não tem o preço. A candidatura é irreversível. Peraí, não tem o preço, mas ele falou exatamente qual é o preço. Exatamente. Vamos ver o anterior, Ana, porque esse daí ele já fala que o preço é o Bolsonaro sair da prisão e ser o candidato. Pronto, a gente já sabe que tem um preço. Mas olha o que ele falou antes, e mais uma vez, não foi ninguém que colocou palavras na boca do Flávio, foi o que ele disse. Bora. Que está vendo as suas liberdades ameaçadas, um povo que está triste, de cabeça baixa, que não acredita mais na classe política, que não acredita mais no judiciário,
É isso que a gente tem que resgatar. Senador, muita gente tem dito que o senhor não vai até o fim. O senhor vai até o fim com a candidatura? Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho um preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho um preço para não ir até o fim. Só que eu só vou falar para vocês amanhã. Eu tenho um preço para não ir até o fim. Gostou, mas aí ele fala, né, com um tom de, olha, não, o preço era o Bolsonaro ser a pessoa lá, então o meu preço seria esse. Ele tem a pachorra, sabe, a audácia de dar risada da nossa intelectualidade, né, dos neurônios que nós temos, coisa que é difícil pensar que os bolsonaros tenham, né? Não à toa que ele faz uma derrapada dessa, para não chamar de caquinha, mas né? O nome é exatamente esse. Mais uma vez, depois de visitar o pai na Polícia Federal, eu gostaria muito de dizer que era na Papudinha, mas ainda é na Polícia Federal, o Flávio voltou com um discurso diferente, tomando, inclusive foi uma entrevista, né, que ele toma ali um café da manhã, mostra ser um Bolsonaro mais novo, mais palatável, né, de terninho, uma coisa assim que talvez a Faria Lima goste mais. Mas eu vou te pedir, a gente espera que não, né, Ana? Eu vou te pedir para trazer o que a Dani Lima falou no UOL hoje, que eu acho bem interessante, que logo saiu essa informação, que é nessa mesma linha do que a gente vem trazendo aqui, mas foi o próprio Flávio que falou, e depois ele tenta desdizer o que ele disse, que é um absurdo. Vamos ouvir, Ana? Bolsonaro. Diga lá, Dani, ele está falando que vai ser candidato? É irreversível a candidatura dele? Ele concedeu uma entrevista, Lê, mandei para você aí também. Acabou de ser publicada. A entrevista é Thaís Oliveira e Carolina Linhares, Carol Linhares. Flávio Bolsonaro, menos de 24 horas depois de dizer que desistir poderia acontecer, mas tinha um preço, tratou agora a sua candidatura como irreversível. Abro aspas, é irreversível. Minha candidatura não está à venda. Quem usou a palavra preço foi o próprio Flávio Bolsonaro, né? Ele disse, inclusive, que ter o sobrenome Bolsonaro é uma vantagem que ele tem sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas disse que um cenário em que ele e Tarcísio sejam candidatos ambos é burrice, abro aspas aqui, seria uma ignorância muito grande. E ignorante é tudo que o Tarcísio não é, um cara extremamente inteligente, eu não tenho dúvida, a gente vai estar junto. Mas agora, né, ele fala em uma candidatura que não está à venda e admite, inclusive, que reverter a inelegibilidade do pai é improvável. E aí fala de si na terceira pessoa, né? A única possibilidade de o Flávio Bolsonaro não ser candidato à presidência é o candidato ser Jair Messias Bolsonaro. Acho que está bem simples de entender para todo mundo, que obviamente não tem preço. A fala, então, acontece aí menos de 24 horas depois de ele próprio ter usado a expressão preço para se referir a uma eventual debandada. É isso, e eu amo pessoas que falam de si na terceira pessoa, mostra assim, uma capacidade cognitiva, né, fantástica, e a gente vai ter que aguardar essas cenas dos próximos capítulos, porque sim, eu adorei que botaram aqui candidatura culposa, né, aquela que não tem condição de se candidatar. É bem a cara do Flávio mesmo, né? Quem sabe ele vai desmaiar mais uma vez, ele já amarelou, a gente vai reviver aquele vídeo lá da Jandira Fegali falando sobre a amarelada do Flávio. Ele amarela, gente, imagine aí se ele amarelou para prefeito, imagine uma candidatura para a presidência, numa corrida presidenciável, que ele vai precisar ir para o país inteiro, passar por determinados perrengues, realmente, a candidatura para a presidência não é fácil. E ainda mais disputar com um estadista, um grande estadista, que é o presidente Lula, e ainda ter que levar a ideia de anistia para o seu pai, que ninguém, nem os aliados, estão tentando comprar a ideia de anistia. Ele está regando desde o começo, mas como ele não pode fugir do país que não é Eduardo, ele está procurando as pontas como dá, mas não está sendo fácil para ele, não. E eu não estou nem um pouco triste com isso, inclusive gosto, viu, Ana? Gosto muito. Dai,
Veja, assim como eu acho que o Brasil inteiro, eu acho que o Flávio não tem a menor intenção de ser candidato. Inclusive, ele mesmo, acho que o grande erro aí foi ele ter queimado a largada e anunciado já no mesmo dia em que se anuncia que ele seria candidato, mas isso também tem a ver com o desespero da família Bolsonaro, né? No mesmo dia que eles anunciam que ele seria o candidato, ele já queima essa largada e fala, não, mas se vocês não quiserem, eu tenho o preço. Foi um pouco afoito, né, nisso, não deu nem tempo, assim, de se criar um pânico, ele já botou o preço na cara. Aí viu que foi demais, né, pegou pesado demais, agora voltou, não, é irreversível e tal, e vem com esse papinho cifrado aí de o meu preço é o Jair nas urnas, né. Sinceramente, eu não acho, e voltando, né, acho que ninguém acha que ele será candidato, ele não tem estofo e seria um risco muito grande para ele, né, sair candidato. Acho que seria uma temeridade, assim, porque ele perde o cargo dele e se expõe ali expõe completamente, né, as chances dele, atrapalha os planos da direita, enfim. A questão desculpa, eu me distraí. A questão é qual é o preço, né? Qual é o preço que ele está cobrando para não ser candidato? Você quer comentar o chat? Tá com o chat? Não? Posso tirar? Porque eu tô distraída. A questão é o preço que ele quer cobrar. E aí era o ponto que eu queria levantar. O preço que ele quer cobrar, a meu ver, ele está sendo cobrado já. Ao anunciar que tem um preço, isso não é uma candidatura, isso é uma chantagem, isso é uma ameaça. Olha que eu me candidato. Tá? E aí a gente tem que pensar em qual seria o impacto negativo da candidatura do Flávio Bolsonaro. Possivelmente atrapalhar aí os planos de Tarcísio, né, os planos de Michele, enfim. E aí, com isso, a gente tem que pensar em qual... isso é uma das hipóteses, tá? Eu estou considerando só como uma hipótese isso. A hipótese qual é a reação que está acontecendo. Hoje foi pautada às pressas pelo Hugo Mota, votação de dosimetria, que é basicamente voltar a pautar a anistia. Será que isso tem alguma relação com essa pressão de uma possível candidatura do Flávio Bolsonaro? Vou embolar o meio de campo aqui, vai dar ruim para todo mundo. É uma possibilidade. Levantou-se a possibilidade também de manipulação de mercado, porque se enfatizou muito hoje, ao longo do dia, na imprensa, quais os impactos financeiros do anúncio da candidatura ou possível candidatura do Flávio Bolsonaro. A bolsa caiu, o dólar subiu. E quando isso acontece, muita gente ganha dinheiro, tá? E esse tipo de especulação tem sido uma recorrência também nessa galera da extrema-direita. O ponto isso não é... para usar uma referência obscura, isso não é uma candidatura. A gente tem que olhar para isso como o que é. Uma forma de chantagem para obter alguma outra vantagem. Tá? Não é sobre a candidatura. A gente tem que olhar para o entorno para ver o que é que está acontecendo. A sua tia, aqui no chat, está dizendo que o Flávio está chantageando os outros candidatos. Ele, candidato, irá dividir ainda mais os votos. E esse é o preço oculto. É uma das formas, né, da gente avaliar essa movimentação. Algumas outras pessoas no nosso chat está dizendo ali também, tratando como possibilidade de cortina de fumaça, que o termo cortina de fumaça foi perdendo um pouco do impacto, assim, né? Ontem, quando saiu a notícia da possível candidatura, se tratou muito como um balão de ensaio, quer dizer, vamos soltar e vamos ver como é que as pessoas vão reagir. É uma possibilidade também, mas eu ainda botaria as minhas fichas na chantagem. Tem alguma coisa aí, algum benefício, e o fato dele ter se traído e ter botado logo de cara assim, né, que eu vou ser candidato, mas se vocês não quiserem eu cobro um preço. Ficou ridículo. Sabe, pai eu recuo, viu?
Exatamente. Se alguém me pagar, eu recuo. A questão é o que é que ele está cobrando. Não é o Jair nas urnas, tá? Não é sobre isso. Pode ser alguma coisa a ver também com a dosimetria, né? Mas não é necessariamente o Jair nas urnas. É um pouco mais complexo do que isso. Vamos lá, vamos esperar e torcer para que este preço não seja pago. Sinceramente, eu trucava. Flávio, quer ser candidato? Vamos lá. Bora? Você quer ver ele desmaiando, né, Ana? Eu quero. É tudo que eu quero. Quero ver esse homem num debate. Vamos lá, Dai. Ficamos por aqui. Ficamos. E a gente volta em instantes, torcendo aí pela candidatura de Flávio Bolsonaro. Vai, Flavinho, vai que é sua. Coragem, acredite no seu potencial. Bora lá, beijos.